E aí, gente, eu sou o Davi, estou aqui com o João Paulo e com o Iago. Nós somos três integrantes da Retrogosto Filmes. E além da gente que está aqui, que nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o desenvolvimento de roteiro de longa do Breu, a produtora Retrogosto Filmes, né? Ela também tem mais quatro integrantes, que são a Débora, a Ibra, o Samuel e o Estevam. A gente já tem alguns curta-metragens aí filmados nos últimos anos, mas hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o roteiro de longa do Breu, que ele foi aprovado na Paulo Gustavo, número 4 de 2023, Fomento ao Audiovisual de Contagem, né? Na categoria de desenvolvimento de roteiro de longa. O Breu, ele tem um. Ele é um. Ele é um, ele é um curta. A gente vai chegar nessa, né? Mas ele é um projeto, assim, com várias facetas que nos acompanha, assim, desde a fundação da produtora mesmo, né? Então acho que talvez pra gente começar seria legal vocês falarem um pouco disso, né? Desse histórico do projeto que já passou por ele foi, né, a ideia do TCC e aí depois as várias atualizações que a gente teve por questões práticas e coisas mais macro, assim, como a pandemia, né, que aconteceu nesse meio tempo. Aí eu abro pra vocês, quem, se vocês quiserem começar aí. Fechou. Eu vou relembrar a história. É, Curta, a história do Breu, na verdade, começa como longa, né, João? Sim, Foi, sim. foi uma ideia de vários anos atrás, 2018, por aí, Acho que 2019, para ser mais exato, né? 2019, eu e o João trocando ideia, assim. A gente estava, sei lá, para o meio para frente da faculdade, e o João trouxe essa ideia. E aí eu lembro da gente conversando que isso podia ser uma ideia de TCC, né? A ideia de trabalho de conclusão de curso na faculdade de cinema. E, enfim, começa bem antes, a gente vai amadurecendo a ideia. E o curioso do Breu, assim, para o momento que a gente chega nele, porque ele cresce junto com a gente está falando aí de 6 anos, o mínimo, é que ele começa como roteiro de longa, tipo, essa história dá um longa, num momento que a gente não era tão, tão, tão maduro assim, né, na, na indústria e falando de roteiro mesmo, a gente tinha várias várias questões assim, mas a gente tinha muita vontade, a gente tinha muita paixão pela história. Então começa como longa, mal a gente sabendo como que o longa seria complexo, assim. A gente chegou com essa ideia no TCC no último ano e no meio do processo acho que a gente percebe que tipo assim, não, vamos dar um passo para trás, vamos fazer um melhor curta que a gente puder, assim. É, e aí a gente começa a transformar o Breu em curta, a gente começa a pegar pontos específicos da narrativa para transformar isso num curta, ainda com vários personagens, ainda pensando na lógica de produção, que pensando em retrospecto seria bem mais complexo do que a gente podia fazer na época, assim. Mas aí a gente, antes de concluir o curso, vem a pandemia, o filme muda completamente, a gente toma um baque, como todo mundo tomou assim. E aí a gente retoma a história alguns anos depois, tentando transformar ela em um curta de uma locação só. E não só tentando, a gente realiza o curta-metragem e sai em 2000 e... Ele foi efetivamente gravado, acho que em 22. 22, setembro de É, 22, né? Assim que reabriu as coisas com mais tranquilidade, assim, nós gravamos lá, né? E aí a gente grava o curta e aí para chegar no momento que a gente transforma isso em desenvolvimento de um longa-metragem, pelo edital, assim, a gente sente que a gente não, acho que é justo falar que a gente sente que não teve uma conclusão, né? A gente criou um universo tão grande, com tanto personagem que saiu, que entrou, e aí a gente retoma o projeto justamente para fazer caber todas essas histórias que ficaram para trás, assim, todos esses arcos narrativos, todos esses personagens. A história muda muito, tem mudado, acho que é o processo de amadurecimento nosso mesmo, de encarar a história, e eu acho que isso é positivo, né? A gente cria demais para depois reduzir, de repente a gente vai para o outro lado.
e tenha sido assim com o desenvolvimento de longa, assim, né? A gente revendo a história e tendo esse objetivo mesmo de, às vezes, reduzir, às vezes, priorizar uma narrativa, saber sobre exatamente o que a gente vai falar, né, nesse longa. E é É, isso. acho que o Iago resumiu bem aí, acho que tem uma questão de ele usou aí a palavra maturidade, né, mas eu acho que é isso também, o momento certo para fazer as coisas certas, né. Quando a gente está na faculdade de cinema, nós 3 aqui, todo mundo da Retrogosto, na verdade, a gente se conheceu na graduação de Cinema e Audiovisual da PUC, né. E quando você está na faculdade, você faz muitos trabalhos, são todos curtas-metragens, né. E a verdade é que ali naquele momento você tem uma certa sede, assim, de se aproximar do formato do longa, que é o motivo pelo qual todo mundo vai fazer cinema, né. Eu não conheci ninguém que foi fazer cinema, porque gostava muito de ver curta. Todo mundo gosta muito de ver filme, né. E aí tem essa coisa que o TCC, que é o seu trabalho de conclusão de curso, dentro do próprio universo cinematográfico, assim, existe uma ideia, não só aqui no Brasil, como em outros países também, de que você pode fazer do seu TCC um cartão de visitas do seu trabalho, né? Uma espécie de portfólio principal para o mercado para onde você está saindo e para onde a maioria de nós queríamos entrar, né? A princípio a gente tinha essa ideia de fazer um longa, muito porque na universidade você tem acesso a equipamentos, e quando você chega no mundo real, né, mesmo que os equipamentos da faculdade sejam iniciantes, primários, você descobre que eles custam muito caro, até para alugar, né. A produção um filme, né, você pode puxar o budget de qualquer filme norte-americano e até filmes brasileiros, são produções longas metragens, sobretudo, né, são produções caríssimas. Então a gente sabia também que a gente estava se despedindo de uma modalidade de fazer cinema que era muito particular, mas que ainda tinha alguma coisa de possibilidade, de tangível, né? Mas ao mesmo tempo, mais do que a questão financeira, fazer um longa-metragem exige alguns domínios que dificilmente uma pessoa que está saindo da graduação tem, né? A experiência de set de filmagem, que é estar em set de filmagens, conta muito. E eu acho que nessa época a gente teve uma sabedoria aí, né? E uma frustração também, porque a gente gostava daquilo que a gente estava planejando para a longa, né, Iago? Não só a gente, o nosso orientador de TCC gostava, os nossos colegas que estavam no mesmo grupo que nós, o grupo não era só eu e Iago, né? Também gostava, a equipe que a gente estava montando parecia gostar também. E o que fez a gente mudar de ideia foi a noção de que essa empreitada, né, porque a gente teria menos de um ano para desenvolver tudo isso, com um curta de baixíssimo orçamento, um longa, né, poderia gerar, na verdade, uma certa frustração, né. E aí a gente parte para o curta, que ainda era um curta muito ousado para a proposta, né, pré-pandêmico, e aí eu acho que vem a frustração maior, que é o curta pandêmico, porque se a adaptação para o curta foi uma decisão ciente, né, e uma decisão que a gente bancou, foi dura, doeu na carne, mas a gente sabia que era a decisão correta. O curta pandêmico, ele era uma imposição da natureza, assim. Tipo, a forma de fazer cinema, não só no Brasil, mas no mundo, mudou durante a pandemia, né? Então você não pode mais fazer um filme de. Tipo, as pessoas não podem aglomerar, né? Como é que você faz um filme de 5 locações com 15 personagens em cena, né? A maior parte deles já acima dos 40, dos 50 anos. Nessa época a gente está falando de um período ainda que não tinha vacina, né? A gente tinha levantado através do financiamento coletivo algum dinheiro para fazer o curta. E isso foi meio que uma espécie de banho de água fria, mas aí também foi um desafio, acho que outro desafio de maturidade, né? Que é reduzir o curta. E aí, o mais doido disso tudo é que em cada uma dessas etapas, tanto no começo do longa, como nas duas seguintes, né, o curta e o curta pandêmico, e o longa que a gente está desenvolvendo como roteiro agora, não como longa de filmagem, né, são histórias absolutamente diferentes. Se a gente fosse publicar cada um desses roteiros, apesar de algumas constantes, acho que as diferenças delas são mais gritantes do que as similaridades, assim, porque ao longo desses anos, nós, Iago e eu, né, também estávamos em processo de transformação, né, Iago? E a gente fala muito de amadurecimento, a gente está longe de falar que a gente está no ápice, mas eu acho que quando a gente fala, a gente pensa também nas nossas limitações, assim, né? Limitações de produção, de grana mesmo. É, Uhum. a gente tem produzido bastante, mas a gente tem trabalhado bastante também, né? Para conseguir finalizar esses curtas, enfim, com o tempo que às vezes o edital permite, assim, a gente trabalha bastante assim nesse sentido, mas
é isso, né? Saber um pouco as limitações. Acho que a gente soube na época, a gente foi. é, Pessoas acreditavam que a gente poderia ter feito o longa, mas acho que esse passo para trás, nesse momento, foi importante para que a gente fizesse o melhor curta que a gente conseguisse. E eu acho que se a gente tivesse feito o longa naquela época, acho que a gente teria a possibilidade de a gente sair um pouco frustrado, assim, né? Por questão de diária, é um outro mundo, né? Quando a gente está tratando de curta, são as histórias que a gente pode contar agora, a gente tem orgulho de todas elas e tudo mais, mas é, não é tão simples assim fazer esse tipo de produção, enfim. Quando a gente entra para o longa, por exemplo, e aí a gente vai falar, né, desse amadurecimento, e esse amadurecimento passa por ouvir outras pessoas, a gente trouxe mentoria para o processo, né? A gente trouxe o Igor Gomes, grande cineasta de Minas, que é a nossa referência, e é meio louco, porque a gente está fazendo isso há algum tempo, mas trabalhar com essas referências para a gente ainda é algo novo, assim, né? Tipo, trazer o camarada que a gente admira, que a gente viu os filmes, e de repente ele está lendo nosso roteiro, está acompanhando com a gente de uma forma muito carinhosa, assim. Então é um processo contínuo de amadurecimento sempre, mas entendendo nossas limitações, entendendo o que a gente quer alcançar também, a gente não pode deixar de ter essa ambição, caso contrário a gente nem estaria escrevendo o longa, né? A gente quer, por enquanto, é um desenvolvimento de roteiro de longa-metragem, mas a gente quer produzir o filme, né? A gente quer ver o filme na tela no futuro, assim. É... Mas é isso. Eu acho que vale um adendo aí importante, que a gente falou muito de maturidade de uma forma abrangente, né? Mas eu acho que tem um ponto que é muito notável, assim, né? Que, tipo, o primeiro curta que a gente faria, ele é uma tentativa de comprimir um longa num curta, né? É uma tentativa frustrada, tipo, como é que a gente conta essa história num espaço de tempo menor? Hoje em dia, quando a gente faz curta, a gente olha para o curta-metragem não como a saída para quem não tem dinheiro para fazer longa, mas como um modelo de linguagem que comporta uma natureza de história. Então, tem história que só vai funcionar no curta. O curta é uma janela super potente para fazer cinema, né? Ele não é só a alternativa barata ao longa-metragem, né? Saber fazer um bom curta é tão difícil quanto fazer um bom longa, né? E eu acho que isso também vem da nossa maturidade, assim, de ter feito o Breu pandêmico, por mais que ele ainda tivesse um pouco desse resquício, dessa ideia de resgatar um pouquinho da ideia do longa, foi fundamental até para os projetos que vieram depois do Breu, para a gente entender que, beleza, a gente não tem que escrever longas e fazê-los caber em curtas, né? A gente tem que escrever curta agora. E a decisão de transformar o Breu em longa de novo vem de uma sabedoria de olhar para a história e falar: não, beleza, isso aqui não é um curta, isso aqui é um longa. Né? E eu acho que o que a gente mais fez, João, nesse processo desse desenvolvimento de longa, foi abrir mão de arco. A gente a gente trouxe coisas novas, é uma outra história, assim, nesse sentido, mas a gente teve que abrir mão de muita coisa. Isso aqui é bom, mas cabe nesse filme? Sobre o que é esse filme? Acho que essa é a pergunta mais cabal, assim, durante o processo. Sobre o que é esse filme? Sobre o que a gente está falando? Quem são nossos personagens? Qual que é a importância e a relevância mesmo de estar... O que esse personagem diz, assim, né? E até de rever nossos antigos personagens. O João, quando ele pensa na ideia, ele pensa num protagonista, que é o Severino, que está no curta, que está no roteiro de longa. Mas quem é, de fato, o Severino? Tipo assim, quais são os defeitos do personagem? O que a gente não conseguiu enxergar nesses anos atrás? E, assim, é, é meio louco, assim, porque durante o tempo a gente vai percebendo isso. Depois de errar durante a carreira em coisas que a gente mudaria nos curtas ou qualquer coisa assim, e de acertar, obviamente, também, a gente vai criando também essa relação meio afastada do personagem, até para não colocar ele num pedestal ou diminuir a participação dele, né? O que esses personagens têm a dizer. Então tem sido um processo de abrir mão mesmo de muita coisa, e eu acho que se fosse, sei lá, 4 anos atrás, a gente teria muita dificuldade, a gente estaria se prendendo a coisas que
Hoje em dia a gente enxerga que isso aqui está sobrando, isso aqui pode ser aproveitado em outro processo, em outro projeto, numa extensão, mas aqui cabe, às vezes não. Assim. De acordo, de acordo. Pois é, porque eu lembro, né, nessa época ainda pré-retrogosto, né, ou no começo dela ali, ainda na faculdade, eu lembro de ler o roteiro e achar massa, assim, né, as coisas que vocês escreviam, assim, desde o Jaíza, né, muito elogiado pelos colegas e todo mundo ansiando, assim, falou, pô, o que os meninos vão aprontar agora, né, ainda mais essas colaborações, que a gente vai entrar nisso um pouquinho mais pra frente, desses roteiros a 4 mãos aí que vocês costumam escrever, mas de ler, assim, aquela mesa grande, né, de todo mundo da equipe se conhecendo lá, quem estaria em cada, e todo mundo meio tipo, beleza, isso aqui vai ser desafiador, assim, de um nível... E aí eu acho que com esse, né, passado ano e a coisa da pandemia e as outras produções que a gente fez nesse meio tempo, nos deu esse amadurecimento, tanto técnico, assim, de noção de o que é possível, assim, no orçamento que a gente tem, quanto desse desapego, assim, também, né, de tipo... E até quando vocês falam que vocês tornam que nesse meio tempo tem um monte de documento perdido, drive de um, drive de outro, baixado, não sei o quê. E aí, pra voltar com isso com a cabeça fresca e falar, pô, isso aqui não tá rolando, e sem ser um grande, tipo, pô, mas gastei tanta energia e tempo nisso aqui, né? E com essa coisa, desse médio prazo, assim, né? De ter o tempo que o edital te dá pra vocês ficarem realmente em contato com isso e trocando e tendo essas mentorias, assim, que eu acho que só enriquece esse potencial mesmo. É isso, eu tô nesse papel de mediador porque eu tô tomando conta do blog, assim, né? E ainda não tive a oportunidade, vocês já até me mandaram o primeiro tratamento, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. E aí eu acho que para fazer mais sentido, que a gente está falando o Breu e o Severino e não sei o que, a gente poderia entrar mais nos específicos, assim, falar o que era, né, esse que a gente tem que tá pronto. Ou se vocês quiserem falar do roteiro anterior, né, que o que a gente filmou é um pedaço disso, e que isso mudou pro de agora, assim. Eu acho que, assim, falando bem brevemente, acho que vale contar a anedota que o Iago falou do começo, né, sobre... Bom, basicamente, a história do Breu começa numa ideia, a partir teve um dia, eu venho de Vespasiano, né, o município de Vespasiano, teve um dia que eu estava na minha casa, que é uma zona, um resquício de zona rural dentro de Vespasiano, na divisa com Ribeirão das Neves ali, e acabou a luz, e era uma coisa recorrente acabar a luz lá no meu bairro, né, e quando acabou a luz, aconteceu algo meio esquisito, assim, eu tava no meu quarto, trabalhando, jogando, sei lá, fazendo alguma coisa no computador, e aí começa a ouvir uma falazada na sala, e aí eu vou pra sala, chego lá, tem uma prima secando o cabelo com um secador, aí aparece uma tia, e aí eu vou tentando captar o que tá acontecendo ali, e eu descubro que o bairro inteiro tá no escuro, todas as casas se apagaram, menos a minha. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, qual que foi o motivo que causou essa anomalia, né? Durou, tipo assim, 1h30 isso, e eu fui vendo, porque eu moro nessa região ali, meus tios moram todos em volta, minhas tias, meus primos, e a minha casa foi se enchendo, assim, as pessoas chegando, porque era a única casa com luz, e todo mundo fazendo piada disso, né? E aí, no dia seguinte, até uma semana depois, não vou lembrar, mas eu comentei com o Iago, né? Falei, pô, cara, aconteceu isso. E fiquei pensando, assim, numa história em que, tipo, um cara é o último cara que não tem luz na casa dele, né? Não tem energia elétrica. E aí, no dia que ele coloca a luz do bairro inteiro, apaga. E só ele fica com energia elétrica. Essa era a premissa, né? Era muito simples. E aí o Iago curtiu muito. Na verdade, o Iago botou muito mais fé do que eu, né? Que isso foi bem antes da gente chegar na fase de concepção do TCC. Era uma ideia, tipo, eu e o Iago temos essa parceria, né? Acho que nós somos dois contadores de história que se encontram na faculdade, né? Então a gente está sempre falando sobre as ideias, né? Tem uma frase muito massa do Gabriel Garcia Marques que ele fala que você conhece um bom autor, né, um bom escritor, um bom roteirista, pela lixeira dele. Porque, às vezes, no lixo desse bom autor, você vai abrir papéis que mostram o que você pode julgar que seriam boas histórias. Mas eles miuçou aquilo a fundo antes de escrever e descobriu que ali não tinha uma história, né? Então você conhece o autor pela sua lixeira. E eu e Iago, a gente meio que a gente falava, até as histórias que iam para a lixeira, a gente falava um com o outro antes, né? Num processo de amizade mesmo. Não, tenho essa ideia para fazer isso, eu tenho aquela ideia para fazer aquilo. E aí, quando foi chegando perto do momento de
de fazer o TCC, foi o Iago quem disse, falou, João, e aquela ideia lá do, do apagão? Falei, aquilo é bom, né? Não sei. E aí, a partir daquilo, a gente desenvolveu, né, Iago? É isso aí. Adentrando essa coisa mais de escrever a quatro mãos, né? Como que começa, assim? Eu acho que não foi um trem muito planejado. Na faculdade, a gente tinha muito essa questão de escrever a quatro mãos, porque às vezes era prático, era lógico. Assim. Às vezes você dividia a responsabilidade num momento que você tinha muitas outras coisas para resolver, assim. Mas eu e o João, a primeira vez que a gente escreve é no Jaíza, né? O Davi até citou assim, e mais uma vez o João me convida para escrever uma história e, tipo, eu lembro de ter pensado na época, isso foi tema de post de blog, assim, eu não tinha essa ideia, tipo assim, beleza, vamos começar a escrever profissionalmente e escrever junto com alguém. Eu, e o João, quando o João convida, não tem muita dúvida sobre será que vale? Não, vamos escrever. E eu não considero ser um trem simples, né? Tipo assim, gostos diferentes, cabeças diferentes, mas no caso meu e do João, assim, a gente uniu forças mesmo. O Jaíza foi um processo meio atrapalhado, né? A gente não sabia exatamente como fazer, como escrever a duas mãos. Então a gente começou com a ideia de cada um escrever um argumento, daí a gente juntava as melhores partes e ia nesse sentido, assim. Depois a gente escreve o breu, depois o A Vida dos Pombos também é um processo longo, assim, até a gente fazer o curta também. Mas aí a gente vai criando, a gente vai aperfeiçoando, assim, a nossa própria técnica, né? Eu e o João, a gente não seguiu uma cartilha, a gente não lê um texto num blog de alguém para saber como que eles escreviam juntos, assim. Foi meio que naturalmente a gente foi achando nosso caminho, assim, que muda nesse desenvolvimento de longa, assim. É, mas é isso, acho que a gente pode falar isso quando a gente falar mais tecnicamente do roteiro, mas a gente foi aperfeiçoando o jeito que a gente se via na nossa escrita, assim, né? Primeiro cada um escrevendo separado, depois a gente separava partes para que a gente pudesse juntar depois. A gente discute muito quando a gente vai juntar ideias, né? Nesse sentido, a gente conversa bastante sobre significado de cena, sobre como o personagem se portaria, assim. É legal ter essa opinião de duas formas, assim, né? Às vezes eu enxergo um trem que o João não enxerga, e a gente chega no meio termo, é bom se desafiar nesse sentido. E quando a gente traz gente fora também, né? Quando todo mundo é retrogosto lê o roteiro, quando quando o Igor, a gente faz uma reunião com o Igor Gomes e ele traz uma terceira visão. Eu acho que de visão de roteirista, assim, é muito interessante que as pessoas leiam o que você escreve, não importa em que estágio esteja, ouvir esse feedback, qualquer que seja ele, é sempre muito bom o processo da escrita. Mas é isso, acabei falando um pouco do processo a quatro mãos, mas como que o Breu tá hoje, né? Por onde começar, João? Bom, eu acho que dá para fazer micro resumos, né? Tipo, temáticos. Senão vai ficar extenso isso aqui. Mas fazendo um micro resumo do que era o primeiro longa. A partir dessa ideia, né, a gente vai transformar esse homem que vai levar a luz para a casa dele, que é um cara sem energia, num lavrador, num distrito rural fictício chamado Jatobás, ali mais ou menos na década de 70, né? Então vira um filme de época, que já é um desafio para você fazer na faculdade, um filme de época, né? Simular uma época que não é essa que a gente vive hoje. E aí o tema desse era, de alguma forma, essa coisa da inveja e do tipo, ninguém se importava quando ele não tinha luz, e a partir do momento que ele passa a ter, todo o resto, todo o entorno, né, começa a ficar com inveja, de alguma forma, e daí ia suceder um episódio de histeria coletiva, né? Ia começar um dia sem luz, todo mundo de boa, e conforme esse tempo vai se esticando e a vida das pessoas vai sendo afetadas, ele ia deixar de ser uma exceção ao problema e começar a ser enxergado como a causa do problema, né? Não só esse homem, mas toda a família dele, que a gente chama, desde o começo, em todas as versões do roteiro, de Os Severinos, né? O nome do protagonista é Severino, e a família seria sobrenome dessa família, de alguma forma. Né? E essa é a primeira versão do longa, que seria uma história sobre histeria coletiva. Quando a gente vai para o curta, a gente decide fazer uma espécie de prequel, né? A gente falou, não, se a gente fizesse um curta
que começa no momento, que termina no exato momento em que o longa começa. O longa começa com esse cara levando luz para casa dele. O curta seria esse cara tentando levar luz, né? Não a chegada da luz e o que acontece a partir disso, mas os desafios para levar luz. E aí a gente acaba criando, né? Tipo, você vai escrevendo, a gente vai conversando e as histórias vão surgindo, a gente acabou criando uma história mais sobre luta de classes, né? Sobre o campo, né? Virou um filme sobre luta de classe, entrou os filmes do período do cinema novo, a gente assistiu muita coisa do Leon Richerman, e aí, tipo, a gente fez um filme, a gente concebeu um filme ali com alguns personagens que tinham arcos grandiosos. Então, esse segundo filme era mais sobre lutas de classe, o curta, o primeiro curta, né? E aí, quando a gente parte para o curta pandêmico, e aí ele tem que acontecer, esse curta que acontecia nesse distrito, ele tem que acontecer todo dentro da casa do protagonista, porque a gente não queria muitas locações, porque ainda estava terminando. Quando a gente escreveu a nova versão do roteiro, ainda estava na primeira dose da vacina, né? E aí, nesse outro curta, nesse curta que foi feito, que foi filmado, ainda tem um pouco de lutas de classe, né? Lá na primeira versão do curta surgiu a figura de um coronel, e o Severino a gente descobriu que ele era um lavrador, e ele tinha companheiros lavradores, que são os sujeitos que teriam inveja dele ali ao redor, né? E aí no curta seria esses lavradores contra esse coronel, Severino ainda na luta individual dele de levar luz para casa dele, e no meio disso tem um conflito ali dos lavradores enquanto trabalhadores, né? Então, o conflito aqui seria, na verdade, o bem individual versus o bem coletivo. E acontece uma coisa muito curiosa no curta, que uma personagem vai crescendo, que é a Conceição, né, que é a esposa do Severino, e ela assume o protagonismo. Então é como se ele passasse o bastão para ela. Chega a essa altura, a gente acha que ela é um personagem muito mais interessante que ele. No curta, aqui um pequeno spoiler, ele acaba desaparecendo eventualmente e ela assume a trama, né? Então, tem essa diferença também, né? O curta filmado, feito, que ainda não estreou no circuito de festivais, é um curta do ponto de vista, sobretudo, dessa mulher, assim. E aí, quando a gente volta pro longa, acontece uma coisa que eu acho que é muito marcante, que é muito interessante. Que durante todos esses curtas que a gente ia fazendo, a gente ficava lembrando lá, não, e a histeria coletiva? E o apagão, né? Que ainda não aconteceu. Tipo, o apagão começa quando os nossos curtas terminam. Vamos voltar para esse documento. E é engraçado, igual o Davi falou, a gente tinha gerado muitos documentos, né, sobre essa história, e a gente ficou perdido, assim, a gente não sabia mais o que era. Pensa, tinha aí um intervalo de 4, 5 anos. Imagina você puxar anotação sobre isso, né? É, o autor, qualquer tipo de autor, de qualquer natureza de arte, qualquer pessoa, na verdade, é um sujeito em transformação, né? Se você escrever uma coisa hoje e ler daqui a 5 anos, você vai se conectar com isso de uma forma diferente. Foi exatamente o que aconteceu, né? E aqui eu lemos o documento que a gente tinha escrito lá da história da histeria coletiva, e a única coisa que a gente gostou daquilo tudo, na verdade não foi a única coisa que a gente gostou, mas o que saltou aos nossos olhos, o que chamou nossa atenção hoje, era a relação do Severino e do filho dele, que é o Abel, né? E aí a gente transformou todas essas histórias, o apagão sumiu, ele não acontece mais, o Severino nem tenta levar a luz mais para casa dele, que é o princípio de tudo, e a Maria da Conceição passa o bastão pro Abel, que é o atual protagonista desse filme. O Severino não é mais protagonista, né? Ele divide ali, ele tem um papel de antagonista forte com o filho, mas a partir desse momento o protagonista está com o filho. Isso tem a ver, eu acho, que com não só as mudanças da trama propriamente dito, das condições para esses filmes serem feitos, né? Mas do que eu e Iago julgamos que é uma história interessante a ser contada também, e isso eu acho que vem da maturidade dos outros filmes que nós fizemos, sabe? E também do interesse, né, das histórias que a gente quer contar, porque isso também muda com o tempo, sabe? Não, massa, muito, acho que muito interessante, assim, acho que deu pra situar melhor, assim, o que foram os projetos antigos e a que pé anda, assim, né? E aí agora já caminhando para o encerramento, assim, acho que a gente podia falar um pouco sobre como que, para além disso, né, além de vocês trocarem ideia e sentar e realmente redigir, assim, esse desenvolvimento de longa é uma coisa que envolve muitas etapas, né? Então vocês já não começam escrevendo diretamente o roteiro, né? Tem essa parte, até como que vocês fazem a divisão mesmo, né? Ainda falando dessa parte de quatro mãos, mas envolve a, né, sinopse, essas etapas assim. E também a gente podia falar um pouco sobre que esse é da Paulo Gustavo de Contagem, né? Que a gente tem na categoria de desenvolvimento de roteiro de longa. Que a gente tem
como muitos sócios nossos são da região metropolitana e de Belo Horizonte, né, a gente conseguiu aprovar alguns editais de produção e esse foi o primeiro de desenvolvimento. É mais para vocês falarem assim como está sendo esse caminho, o que vocês já fizeram. Eu estou aqui nesse papel de mediador e vocês estão vendo aí o link abaixo do blog, onde vocês conseguem ler os textos que o João e o Iago foram escrevendo ao longo desse processo, assim, né? Então, muitas coisas que eles falaram aqui vocês conseguem estender e ver com mais detalhes aí no blog, mas acho que dá para vocês darem uma passada geral, assim, para a gente, né, entender como que se deu esse edital e quais são os próximos passos, assim, que vocês estão tramando. Bom, acho que a primeira coisa, a gente já falou sobre isso, mas entrando mais no assunto, foi rever tanto de documento espalhado que a gente tinha, tipo, escaleta, que na verdade não era escaleta, era argumento, a gente já tinha até essa dificuldade, assim, de concatenar quais eram de fato os caminhos do começo, assim. Então a gente começa a ler essa escaleta, que na verdade era um argumento bem extenso, assim, poderia ser facilmente um roteiro de média-metragem. E aí a nossa ideia é vamos mergulhar no que a gente tinha, porque a gente já estava há algum tempo afastado do Breu, assim, né? A gente estava fazendo outros projetos, o Breu sempre teve na cabeça de que ele voltaria um dia, assim, mas surge a oportunidade do edital e beleza, vamos rever. O que, que a gente tem? Primeiro, a gente se situar assim mesmo, onde a gente está, que história a gente quer contar. Então, primeiro, esse processo que a gente falou aqui bastante de abrir mão de algumas coisas. O João falou muito sobre essa mudança de protagonismo, né? Antes a gente tinha o Severino como protagonista, era ele que levava a luz e essa era a premissa, essa era, digamos, a nossa sinopse, né? O lavrador que leva luz em casa. E aí a gente percebe que outros personagens vão criando esse protagonismo e as relações vão se tornando cada vez mais importantes para a gente. E aí a primeira coisa que a gente pensa em trazer para o projeto, né, depois de revisar todo esse documento, assim, é trazer uma mentoria, né, trazer alguém de fora que pudesse a gente pudesse consultar mesmo, né, a gente pudesse sair também da nossa cabeça. Eu e o João, a gente tem uma mania de, às vezes, acho que tá tão preso nessa história, parece que as coisas estão óbvias, às vezes não estão. Então, a gente chama o Igor Gomes da Ponta de Anzol, ele vem super carinhoso assim no processo, aceita de primeira, compra a ideia e parece realmente preocupado assim, com que rumos a gente está tomando, parece criar carinho por alguns personagens. E nesse sentido desafiar a gente está dando a profundidade suficiente para determinado personagem, assim, né? É, e fazer esse meio campo mesmo, da gente ver essa história também, a gente falou lá no começo, né? É importante que as pessoas leiam o nosso processo e o Igor, mais do que nunca, ele está dentro do processo, ele está acompanhando cada mudança, assim. Então ele fala muito para a gente o que faz falta, o que a gente poderia estender, assim. E aí, falando mais tecnicamente, de documentação mesmo, a gente começa primeiro pelo beat sheet, né? A gente separa a história em bits, em pequenos acontecimentos, assim, para a gente ter um certo controle, saber quando os nossos pontos de partida de onde eles estão surgindo, né? Como que essa história está se desenhando e o quanto que ela está equilibrada. E aí a gente parte até para o processo que a gente via na faculdade, que era super interessante, né? Essa coisa dos post-its de diferentes cores, para a gente entender determinado arco representado aqui pela cor rosa, o quanto que ela aparece nesse quadro geral, assim, o quanto que a gente está falando disso, porque durante a escrita, às vezes, a gente não percebe, a gente perde um pouco esse caminho. A gente tem vários arcos que a gente vai retomando, o Breu, o atual, o anterior também, a gente retorna muitas histórias. Então é importante saber o quão perceptível está isso para o público. Então, esse esquema visual, tanto dos post-its que a gente vê por cores mesmo, né? A gente vê visualmente o mapa da história, quanto do beat sheet, assim, a gente acaba entendendo a trajetória mesmo, né? O quanto
para onde a gente está indo. E é isso. Isso é um apontamento interessante, assim, né? Isso é uma descoberta que você faz até rápido dentro da faculdade, né? O roteiro. Muita gente pode se perguntar assim, tipo, tá, o que diabos é um projeto de desenvolvimento de roteiro e por que estão dando dinheiro para fazer isso, né? Vamos começar pelo princípio de que o roteirista é um profissional da indústria também, né? Que é uma coisa que a galera tem dificuldade de assimilar, né? Ele é um nascedouro da ideia, né? Quem vai orquestrar todo o trajeto do filme. Um filme, o que é, tipo... Aqui eu ia fazer uma definição meio forte, né? Mas o filme, como a gente conhece hoje, é em grande parte a história que está sendo contada, né? E dos filmes que se apoiam em roteiros, como é o caso dos filmes financiados por desenvolvimento de roteiro, o roteiro é a matriz onde tudo se ergue, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que partir de um pressuposto que você não senta e escreve o roteiro, né? Não é assim, Iago e eu nos encontramos hoje à tarde falando, beleza, agora a gente está aprovado, vamos sentar, vamos escrever a história e vamos escrevendo, escreve todo de uma página até dar 60, né? Que seria no roteiro, supostamente, cada página é 1 minuto, né? Não é assim, na verdade, a gente tem vários documentos auxiliares e anteriores, e a gente tem que primeiro estruturar a história que a gente quer contar, e depois a gente parte para a história efetivamente falando, né? O Iago falou de um documento aí, que é o beat sheet, né? Ele já explicou muito bem, né? Cada acontecimento é um beat, né? Então, por exemplo, João chega em casa, João toma banho, João se senta para participar de uma live, que foi o que eu fiz hoje. Então, cada um desses acontecimentos é um beat, né? Chegar em casa, tomar banho, participar da live. Então, como eu chego? Com que roupa eu chego? Como é a minha casa? O que eu faço? Eu leio uma mensagem de texto no celular? Qual que é o espírito que eu sinto para essa live? É cansado? É alegre? É triste? Todos esses outros pormenores são filhos do roteiro. Nesse primeiro momento, no beat sheet, são só os beats, né? O passo a passo dos acontecimentos. Para além desse documento, a gente tem outros documentos que são documentos de redução mesmo. Você vai esmiuçando, você começa do mais simples e vai complexificando, né? A ordem dos processos pode ir de artista para artista, né? Mas alguns dos documentos que a gente tem. A gente tem um beat sheet, igual a gente já falou, a gente tem a escaleta, que aí a gente já adiciona em cima dos beats cabeçalhos, né? Que é um outro momento mais técnico, podemos aprimorar a descrição. A gente tem o argumento, que aí é a fase que você vai pegar esse documento técnico e vai escrever ele em prosa, mas sem diálogo e dentro de um mais curto, né? Se o roteiro vai ter 60 páginas, o argumento fica entre 5 e 10, então é um exercício constante de condensação da história que você está contando. Há quem diga que se você não conseguir contar seu filme durante 5 minutos e prender a atenção de alguém nesses 5 minutos, talvez isso não mereça 60 páginas, né? Então é muito desafiador. Tem gente que acha que tem uma história que eu gosto muito, é uma pena que eu não vou conseguir dar os créditos corretamente, né? Mas qualquer coisa, o Davi aí na edição puxa o nome dos envolvidos nessa anedota, né? Mas supostamente um padre ou um monge, dessas duas figuras messiânicas, ou dessas figuras enfim, envolvendo religiosidade de alguma forma, né? Vai escrever uma carta para o rei e ele troca correspondências com o rei com alguma frequência e ele escreve uma carta de 10 páginas, né? E supostamente, pelo que conta a história, ele assina a carta quando ele termina assim: meu rei, me perdoe pela extensão da carta. Não tive tempo para escrever menos. Então ele não escreveu 10 páginas porque ele tinha muito tempo. Ele escreveu 10 páginas porque ele tinha pouco tempo. Porque reduzir e ser conciso é mais difícil do que escrever de forma deliberadamente solta, né? Então, esse processo de conclusão, e aí quando você vai reduzindo, você vai se questionando o tempo todo, por que esse pedaço está aqui? O que ele significa dentro da minha história, né? Ele é realmente importante? E mais, isso é uma história? Isso vale uma história? Isso vale 60 minutos da vida de alguém? Isso vale 2 horas da vida de alguém? Se alguém me contasse essa história por 2 horas, eu ia ficar parado assistindo ou eu ia me perder no meio do caminho, né? Então, tudo isso a gente investiga no meio desses processos. Para além disso, quando você vai escrever um filme, por exemplo, nosso filme é um filme de época, exige pesquisa, né? Tipo assim, eu não posso escrever uma cena que se passa numa cozinha nos anos 70 e escrever Conceição chega e liga seu micro-ondas, né? Não tem micro-ondas nos anos 70 numa casa de lavradores. Isso é um processo de pesquisa.
exige tempo, né? Dedicação dos profissionais. Eu e Iago somos roteiristas do projeto, então a gente precisa de tempo para fazer isso, efetivamente. Escrever é um trabalho, é um ofício. Isso vai exigir ferramenta, né? O roteiro ele tem uma linguagem própria, então, para além da ferramenta, né, que são softwares de roteiro, sites de escrita de roteiro, exige técnica, e a técnica é uma coisa que você aprende, que está em constante atualização. Então, no meio disso, Iago e eu estamos dentro de processos de formação também, a gente tem feito cursos, né, de escrita de roteiro, propriamente dito. Tem um orientador, que é o Igor Gomes, né, como o Iago já falou, que ele vai lendo, vai acompanhando o nosso processo. E tudo isso para a gente findar num roteiro que depois, uma vez finalizado, tem um grande desafio de conseguir orçamento para ser realizado, né? Que é o objetivo final do roteiro, é virar um filme, né? Mas tudo isso depende de você ter no final do seu roteiro, né? Quando você termina o desenvolvimento de roteiro, supostamente você tem que ter uma planilha financeira que acompanha ele, que diz o quanto esse filme custa, e aí a gente vai para o mercado tentar convencer as pessoas a investirem no nosso filme. O que eu precisaria te dizer para te convencer a investir 100 milhões de reais, 100 mil reais no meu filme? O quão bom tem que ser a minha argumentação? Então, a construção dessa argumentação, disso que a gente chama de documento de venda, é trabalho, é difícil, né? Conseguir financiamento para fazer filme no Brasil, para fazer arte no Brasil, é um processo árduo. E é por isso que o desenvolvimento tem uma categoria que é só dele, né? Que é essa preparação. Eu e Iago estamos na prática, desenvolvendo uma história. Quando um roteiro é filmado, ele gera emprego dentro da indústria, né? Um filme vai ter uma equipe de 100, 200, né? Filmes têm equipes gigantes, né? Por isso que movimenta tanto dinheiro. Ele vai fomentar a economia nacional, a indústria criativa, mas para fazer isso você precisa o quê? Da matriz, que é onde eu e Iago estamos nesse momento, né? Então o nosso trabalho não é simples, na verdade, é um trabalho bem árduo, né, Iago? É demais. E aí, até falando, né, a nossa profissão de cineasta, de roteirista e tudo mais, mas aí entra até para um lado empreendedor, porque quando a gente vai escrever o projeto, a gente não tem lá a única obrigação de escrever o roteiro, né? Esse roteiro tem que rodar. E tem que rodar e tem que ser planejado para ser gravado. O João falou, a gente não está escrevendo roteiro para ficar guardado, né? A gente quer gravar esse filme, a gente quer realizar ele junto com a Retrogosto, junto com todo mundo que acompanha a gente assim durante o tempo, de realizar, né? Esse seria o primeiro longa-metragem da Retrogosto. E para participar da conversa, além de escrever o roteiro, de escrever os documentos de venda, né, o argumento do filme, o roteiro do filme, pensar numa sinopse interessante, todo esse tipo de coisa, a gente tem que participar da conversa. E quando a gente fala em participar da conversa, o João falou de rodada de negócio, a gente está falando no Brasil e internacionalmente também. Um negócio legal que a gente pôde nos posicionar para ter durante o projeto assim, foi ter aula de inglês, por exemplo, para a gente saber defender esse roteiro também fora, né? Foi também de traduzir esses documentos, né? Traduzir o roteiro para a língua inglesa para que a gente possa alcançar outras coisas assim. A gente vive de cinema independente, a gente ama o que a gente faz, a gente segue fazendo isso há algum tempo com a Retrogosto, assim, e a gente quer alcançar novas coisas, né? A gente quer alcançar novos desafios no sentido de a gente quer produzir o primeiro longa, né? Nós estamos interessados, assim. Esse é o primeiro longa que eu estou escrevendo com o João. O João já escreveu um longa e ele sabe como é, assim, como é complexo, né? De repente você pular de 10, 15 páginas para 60 páginas. Como sustentar isso, né? A gente só vai conseguir isso com a ajuda. Tanto com a ajuda de todos os sócios da Retrogosto, nossos amigos, assim, que estão no dia a dia, que vão ouvir as histórias, quanto a ajuda profissional mesmo. O Igor tem se tornado, por exemplo, o Igor Gomes tem se tornado é o nosso mentor, mas também tem esse lado, eu acho que ele entende o que a gente passa também, né? A gente passou por coisas parecidas, de progredir na sétima arte, assim, né? De nunca parar de produzir. A gente, na Retrogosto, a gente sempre tem esse desafio de produzir o próximo filme. A gente sai de um filme e é um privilégio, é maluco quando a gente pensa que a gente está saindo de um filme para produzir outro dali a pouco. Nem sempre foi assim, né? Sempre, às vezes era quando a gente podia juntar nosso dinheiro e trabalhar voluntariamente
Então, nessa ideia de crescer, a gente pensa que existem outras formas também. A gente precisa atingir mais pessoas. A gente precisa se profissionalizar para saber comunicar a nossa história, né? Seja por uma sinopse, que é um documento técnico de roteiro, que a gente supostamente tem que saber fazer, mas a gente vai precisar de ajuda no processo, assim como coisas maiores, né? Como escrever o roteiro de longa-metragem. É isso, não se trata só de escrever, né? Tem várias coisas, né? Mas na lógica de cinema independente que a gente faz um pouco de tudo, né? Todo mundo produz um pouco, todo mundo distribui um pouco, todo mundo se organiza para levar o filme a um público cada vez maior, assim. E é uma responsabilidade muito grande, né? Igual eu estava falando aqui mais cedo, se eu e Iago escrever praia no roteiro, isso significa que durante a feitura desse filme tem uma equipe na praia, né? Se a gente escreve há um meteoro no meio de uma cratera no coração de Minas Gerais, isso tem que ser feito, né? Isso não é... Ao contrário da literatura, onde o objeto final é a palavra, é o texto, no cinema, o objeto final do roteiro é a imagem, né? E eu acho que a gente falou tanto de amadurecimento aqui, eu acho que talvez esse projeto signifique uma transição importante para mim, para o Iago. Já tem um tempo que eu penso a respeito nisso, mas eu diria que Iago e aqui eu já estou definindo ele um pouco também, pelo companheirismo de anos, né? E Iago e eu somos filhos da palavra, né? Tipo, a gente gosta de literatura, né? A gente veio para o cinema por motivos distintos, mas quando a gente sentou um do lado do outro na sala pela primeira vez, acho que em 2016, mal contando aqui, eu perguntei para ele por que ele estava ali, ele disse roteiro, eu falei eu também. A gente já sabia que a gente estava, que era esse o caminho que a gente queria seguir dentro da sétima arte, né? E a gente já sabia disso porque a gente gostava de escrever, né? Que era o motivo pelo qual a gente tinha chegado no roteiro, né? Ninguém tem 10 anos e fala, eu vou ser roteirista. Você primeiro descobre que você gosta de escrever, aí você quer ser escritor, aí depois você pensa, né, que talvez, eu gosto de filme, tá? Eu quero ser roteirista, então. E quando você vem da literatura, quando você vem da palavra, tem algumas coisas que no universo da palavra são muito sedutoras, como o diálogo. E a Gui somos duas pessoas apaixonadas pelo diálogo, né? E se teve uma coisa que a gente aprendeu nesses anos de desenvolvimento, é que o objeto final do cinema não é a palavra, é a imagem. E aí isso muda tudo, né? E então não é só escrever. Escrever para cinema é produzir imagem. E isso é um desafio tremendo. Pô, muito massa. Eu, igual eu falei, né? Iagão explicou aí, a gente conversa muito e vai se inteirando assim, mas é bom a gente parar e pegar aí 1 horinha, 40 minutos trocando ideia, passando essas coisas a limpo assim, lembrando, né, do que já passou, o que tá vindo aí pela frente. E aí tem um momento aí pra vocês, se vocês quiserem dar alguma fala final aí, mas eu acho que esse encerramento aí já foi massa. Basicamente, continuamos trabalhando no roteiro, né? O roteiro, enfim, sempre passa por alguns tratamentos nessa coisa de amadurecer ideia. Acho que aí é até amadurecer ideia mesmo, né? A gente pensar onde que a gente está, mas eu termino com o desejo que a gente volte a trocar essa ideia igual a gente está trocando aqui, planejando longa, assim, seja do Breu, seja qualquer outro, mas dando o próximo passo, assim, igual eu falei, tipo, a gente tem orgulho de todos os trabalhos, assim, né? A gente vai vendo evoluções e coisas que a gente poderia melhorar em cada um deles, mas a gente sempre está pensando no próximo. Por mais que o Breu esteja retornando, assim, igual eu falei, acho que a gente não tinha uma ideia de conclusão com ele ainda, acho que dava para tirar mais história dele com o que a gente está tentando fazer, mas é isso, a gente está sempre pensando no próximo, a gente está sempre unido mesmo, com esse mesmo desejo, assim, né? Nós não somos 7 pessoas que se reuniram por acaso, igual eu falei, acho que é mais essa junção de força para a gente ter mão de obra mesmo, para a gente construir esse sonho junto, que a gente teve desde quando a gente entrou na faculdade, assim. Então fica a esperança da gente falar desse roteiro que vai rodar e um dia voltar e falar também do longa que vai rodar.
Isso. Eu queria aproveitar esse espaço aqui para fazer um agradecimento à Prefeitura de Contagem, né? Porque sem financiamento não há cinema, né? Esse projeto é fruto da Lei Paulo Gustavo, que é uma iniciativa do governo federal de redistribuição do dinheiro do Codecine, que estava parado nesses últimos anos aí de governo Bolsonaro, onde não houve, né, repasse de verba para o setor audiovisual. Na verdade, houve um desmonte da cultura de forma geral, assim. E a Retrogosto só está aqui hoje, nós só estamos aqui reunidos hoje, um cara de Vespasiano, um cara de Contagem, só podem escrever e sonhar, ousar fazer cinema, vir da periferia para fazer cinema se houver incentivo público. E a gente deu sorte de encontrar incentivo público, né? A gente tem uma trajetória muito bonita com Contagem, o nosso curta de maior alcance, que é A Vida dos Pombos, foi financiado lá. A gente filmou mais um agora também com recurso da Paulo Gustavo, que é um dos nossos próximos projetos, que é o Sobre Bandas, Nostalgia e Saudade. E agora a gente dá mais um passo importante com o apoio da Prefeitura de Contagem, que é esse desenvolvimento de longa, né? Que também só é possível porque tem verba, porque tem recurso, né? Viver custa dinheiro, produzir, trabalhar custa dinheiro, né? Então eu deixo aí esse apelo e esse agradecimento e uma ressalva importante de que, tipo, pode parecer que não, às vezes pelas desinformações que correm no nosso país, mas todo país sério que tem o cinema enquanto indústria tem incentivo estatal. E o maior exemplo disso é Hollywood. Se você não sabe, procure, pesquise, né? Isso não é, como eu posso dizer, simplesmente financiamento, isso é investimento. O cinema traz retorno, a gente emprega pessoas, fazer filme movimenta a indústria, né? E é importante que as pessoas se lembrem disso, tá bom? Um abraço. Acho que da minha parte eu fico por aqui. É isso, agradecer aí o João, o Iago. Em algum local da tela aí tá o link do blog e nosso Instagram para vocês seguirem a gente lá. Leiam o que os meninos escreveram. E é isso, qualquer coisa, tamo aí, mandem notícias e a gente se vê no futuro. Valeu, gente. Falou, Valeu. até mais, pessoal.